quer que fique assim? Ou pode pôr aqui? Vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo mais uma vez ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje para recebermos palavras reconfortantes que nos aliviam a dor, que esvaziam o nosso coração, que modificam nossos pensamentos. Com a presença do Mestre Jesus com todos nós, iluminando a todos nós, rogamos a Ti, Senhor, que esteja conosco sempre, iluminando o nosso caminho, o caminho que nos leva ao nosso Pai. Ilumina as nossas mentes, transformando os nossos pensamentos, iluminando os nossos corações e transformando-os, Senhor. Ensinando-nos o amor com que nos trata, Senhor. O amor que vieste ensinar, na esperança, Senhor, de que podemos um dia alcançá-lo. Nos dê sempre força e coragem para continuarmos, fé e esperança para nunca desistirmos. Que Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, esteja conosco também, hoje e sempre, nos cobrindo com seu manto de amor e de luz. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa casa novamente, estar no convívio com vocês e sempre agradeço por isso. O nosso tema de hoje é, como a nossa irmã falou, será sobre a prece, a oração. Obrigado. Tá bom. E é um tema que, dentro de todas as religiões, é um tema que nos faz remeter ao nosso contato, buscar o ser que nos criou, a criatura em busca do Criador, porque é um ato íntimo de todos nós. E é tão interessante quando Allan Kardec lançou a obra, ele colocou a questão da oração, da prece, no capítulo 27. Ali ele vem falar em buscai e acharei. E vem falar exatamente sobre a prece, a sua eficácia, o que a prece nos proporciona, a ação da prece e alguns outros assuntos mais. E no capítulo 28, ele faz uma coletânea das preces. E essa coletânea é um capítulo pouquíssimo lido, até pelos espíritas, porque é quase que no final e as pessoas não atentam muito a esse capítulo. Mas ali é um resumo da doutrina espírita. É como se nós fizéssemos um curso intensivo e rápido da doutrina. Allan Kardec, antes de cada oração que ele coloca ali, ele faz um apanhado da doutrina, em cada item que vai falar. Então é muito interessante nós lermos as preces e automaticamente vamos ler um resumo da doutrina. E Allan Kardec também vem nos remeter, nesse livro, o Evangelho, no capítulo 19, que vem falar sobre uma questão da cura de Jesus, né? A fé remove montanhas. Então, para nosso início de conversa, nós vamos dizer o seguinte, né? Que a prece é o momento que nós temos que ter com o Criador. É um relacionamento da criatura para o Criador, onde nós vamos buscar nos vincular com a essência que nos criou, né? Com a criatura buscando o Criador. É algo íntimo em nós. Como também é íntimo a ideia de Deus,
Está lá, primeira pergunta do Livro dos Espíritos vem falar exatamente sobre Deus. O que é Deus? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E esse sentimento, essa oração que nós temos que buscar, essa conversa íntima com Deus, ela faz parte também do nosso íntimo. Sempre quando nós pudermos, nós nos dirigimos ao Criador. Porque é um relacionamento. E se nós buscamos esse relacionamento, nós temos que fazê-lo quase que diariamente. Quase que não. Digo diariamente e sempre. Lá no livro também, no capítulo 28, eu gostaria de, antes de nós começarmos um pouco mais, de fazer uma pequena pergunta para vocês e gostaria que vocês levantassem o braço. Menos os desencarnados, né? Qual de nós aqui que fez uma prece hoje ao acordarmos? Levanta a mão. Muito bom. O desencarnado eu não consigo ver. E ao deitarmos, será que estamos fazendo a prece? Quem aqui costuma fazer? Ótimo. Por que eu estou falando isso? Porque lá no item 22, do capítulo 28, tem uma pequena mensagem do Espírito Monod, Vigário Monod, que diz assim, que a prece é o dever de toda criatura ao retornar para a vida ativa. Olha só, a prece é o primeiro ato de toda criatura que deve retornar à vida ativa. O que é esse retornar? A gente dorme, né? Nós dormimos, nosso corpo está ali adormecido e nosso espírito vai dar vazão ao que se faz, ao que se pensa, ao que se fala, às nossas obras. E quando a gente retorna para a vida física, ao acordarmos, o nosso primeiro ato deveria ser esse. Abrir os olhos é fazer uma prece, agradecer a Deus por ter voltado, da noite, que muitas vezes nós não poderíamos ter voltado, e agradecer a Deus, pedir forças, pedir a Jesus que nos conceda a fé necessária para poder caminhar durante o dia. Porque qual de nós aqui sabe o minuto seguinte? Qual de nós aqui sabe se vamos ficar no corpo até o final do dia ou até daqui a 5 minutos? Nós não temos essa certeza na vida física. Apesar que o passaporte de cada um, o meu está aqui no meu bolso. Meu passaporte para o mundo espiritual está aqui, só que eu não sei. A gente faz uma programação, a gente tem mais ou menos a ideia de quando nós vamos desencarnar, mas a gente pode abreviar também, através dos vícios, através da má utilização do corpo. Então tudo isso nós temos que pensar muito. Por isso esse Espírito fala, o primeiro ato que nós deveríamos fazer seria esse. Então, Allan Kardec vem nos mostrar também essa questão da prece em seu primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, que vem falar da lei de adoração. Olha só, é a segunda lei, lei de adoração, ou seja, adorar algo superior a nós. Isso é de todas as religiões. Desde que o homem começou a sua trajetória aqui nesse planeta, ele já adorava. Então, o ato de adorar, de se vincular com Deus, começou lá, Os primitivos adoravam as forças da natureza, porque eles não entendiam o conceito de Deus, então eles achavam que um grande rio, o trovão, o mar,
o raio, tudo isso era Deus. Então eles adoravam. Passou a ter a lei de adoração assim, né? Herculano Pires vem fazer um trabalho muito bonito. Nós espíritas deveríamos ler um livro chamado O Espírito e o Tempo. Aí ele vai fazer um apanhado da lei de adoração que vem lá do primitivismo, passando por todas as idades do mundo, todas as civilizações, chegando até o nosso momento atual, que ele vem falar do Consolador. É um livro que nós deveríamos ler, estudar, porque é lindíssimo, não só lindíssimo, como é muito instrutivo. Então, essa questão da prece, Kardec vai nos colocar na questão 659, que ele pergunta aos espíritos, o que é a prece? O que vem a ser a prece? E os espíritos, logicamente, vêm falar. Qual o caráter da prece? A questão 659. Aí os espíritos dizem assim, é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr em comunhão com ele. Ou seja, pensar, orar a Deus é pensar nele, no Criador, é nos aproximarmos dele, é pôr em comunhão com ele. Ou seja, nós nos vincularmos a essa ideia, a essa questão, de estarmos em contato com o Criador. Porque se Ele nos criou, nada mais justo de nós ficarmos em contato com aquele ser que nos criou. E muitas das vezes, as pessoas fazem a oração, é onde entra a doutrina nos explicando. As pessoas fazem a oração de diversas formas, com todo o respeito que nós temos. Os muçulmanos, eles fazem 5 orações por dia, se ajoelhando em direção à Meca, fazendo aqueles movimentos de adoração. Muitos católicos, às vezes, fazem a oração novena, são 90 orações, às vezes ajoelhado. E cada religião tem seu rito de oração, que é muito válido. Mas a doutrina espírita vem mostrar que a oração é um sentimento íntimo, algo interior, que não é por muito você orar, nós orarmos, que nós podemos falar com Deus. Não necessita necessariamente de local específico, de tempos. Não, nós podemos orar em todos os lugares, a todo momento e em qualquer lugar. Basta para isso fazer aquilo que Jesus nos ensinou em uma de suas parábolas, em uma de suas passagens, onde ele veio falar para os seus discípulos e alguns outros que estavam assistindo. Quando ele falou assim, quando orardes, não façais igual fazem os hipócritas ou os fariseus, que oram em pé, nas sinagogas ou nas praças públicas, oram para ser visto pelos homens. Digo-vos que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando orardes, orai em secreto. Entre para o vosso quarto, feche a porta e orai em secreto a Deus. Que Deus, em secreto que tudo vê, em secreto vos recompensará. Olha só as palavras de Jesus. Para quando nós orarmos, não fazer igual os hipócritas ou os fariseus, em algumas traduções, que oram em pé nas esquinas ou nas sinagogas para ser visto pelos homens. Mas quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ore em secreto a Deus. São palavras que vão nos remeter a inúmeras questões, porque muitas das vezes a gente observa pessoas orando, até hoje, nada contra, mas gritando em praças públicas. Pessoas que ficam se batendo
né? Para serem vistas, falando alto para serem vistas, e muitas das vezes ficam olhando para o próximo, né? Observando quem é que está olhando a ela, fazendo aqueles ritos. E Jesus já vem nos falar: orai em secreto, entrai no quarto. O que é entrar no quarto? É o quarto externo da casa? Vamos simbolizar também a casa como nós, um templo íntimo. Entrar para o seu quarto, ou seja, você se fechar, entrar para dentro de você, fechar a porta, se isole do exterior, saia do exterior e entre para dentro de você e ore em secreto, ou seja, ore em silêncio. Não precisa você orar por palavras, com gesto, que em secreto, em silêncio, Deus observando, te recompensará em secreto. Ou seja, tudo é um processo íntimo, interior, nós para com Deus, a essência divina, né? Mas, infelizmente, digo também por mim, nós estamos tão voltados para o externo, tão voltado para as coisas exterior, que muitas das vezes a gente esquece de orar. A gente esquece de nos vincularmos com o Criador, achando que se Deus sabe de tudo, para que eu vou orar? Né? Se Deus sabe o que vai acontecer, para que eu vou orar a Ele? Aí tem um rabino que ele diz assim, que quando a gente ora, não é propriamente para pedir Deus alguma coisa, porque Deus sabe. Mas eu oro é para educar os meus desejos. Porque, o que eu estou pedindo a Deus? Já pararam para pensar? Será que eu estou pedindo o que eu necessito ou o que eu desejo? E essa passagem que eu falei ainda há pouco com vocês, de Jesus, existe um complemento que nós vamos ler aqui para entendermos um pouco mais. Ele continua dizendo, não usei, no final ele fala, teu pai em segredo, que tudo vê em segredo, te recompensará. E ele continua, não usei de vãs palavras ou repetições, pois que pensam que com palavras repetidas serão atendidas. Ou seja, as pessoas pensam que muitas vezes falar muito, nós seremos atendidos. Se for assim, eu vou fazer 500 Ave Maria, 200 mil Pai Nossos, que eu vou ser atendido. E Jesus mostra que não é assim. Não é pelo que muito falar, mas é pelo sentimento. É algo que nós vamos falar daqui a pouco. É pelo sentimento que nós vamos colocar na oração. E ele continua, não useis de vã palavras ou repetições, pois pensam que com palavras repetidas serão atendidos. O vosso Pai sabes do que tens necessidade, antes de pedir a Ele. Olha só, o vosso Pai sabe do que vos tem necessidade, antes de pedir a Ele. Aí, muitas das vezes, como nós falamos, nas orações nós pedimos o quê? É o que nós desejamos ou é a nossa necessidade? Eu deixo isso para cada um de vocês. Muitas das vezes, a gente pede mais o desejo do que tem a necessidade. Eu desejo ter um carro. Necessita de um carro? Pode até ser. Mas se não tiver, vai deixar de viver? Necessito viajar para a Europa, para ver as Olimpíadas. É útil? Pode até ser. Mas é necessário? Desejo ter uma casa de praia.
Desejo ter um carro do último tipo. Então, os nossos desejos são uns, as necessidades são outras. As necessidades, Deus vai sempre nos dar. A necessidade, Deus vai sempre nos conceder. Mas o desejo não. Porque o desejo é aquilo que eu quero. E muitas das vezes, na grande maioria, aquilo que eu quero não é aquilo que eu necessito. E nem é aquilo que Deus vai dar. Deus vai dar exatamente o que é para a nossa necessidade. Né? Então, quando a gente fala em oração, nós pensarmos em Deus, aproximarmos de Deus e entrarmos em comunhão com Deus, é o primeiro passo. E o segundo passo é que podemos pedir 3 coisas na oração a Deus. É pedir, louvar e agradecer. Pedir, louvar e agradecer. Né? Eduardo pede muito, louva pouco e quase não agradece. A ingratidão é muito grande, porque pedir a gente sabe, mas e agradecer? Agradecer pela vida, agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela saúde, agradecer pela família, pelo lar, pelo alimento. E às vezes a gente não agradece. Agradecer por ter chegado bem no serviço, agradecer por estar na casa espírita, agradecer por ter esse momento dentro da casa espírita. E às vezes nós não agradecemos. Não agradecemos nem ao corpo que nós temos. Então, tudo isso vai nos remeter à oração, a algo que é um monossílabo para todos nós. Quando a gente ora, é aquilo que a gente chama de fé. Né? Fé, acreditar. E a fé é um sentimento íntimo. Ela não é trazida por ninguém. É um sentimento que nós trazemos do Criador. Porque assim como a planta, uma árvore bonita, tem todo o gene da semente, nós, segundo Emmanuel, lá no Fonte Viva, capítulo 30, diz que nós, seres humanos, trazemos o gene do Criador em nós. Então nós trazemos todas as virtudes dentro de nós. E uma das virtudes é a fé, onde Allan Kardec vai desdobrá-la lá no capítulo 19, que ele vem dizer que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Olha só, é a maior de todas as virtudes, dona da esperança e da caridade. Está lá no capítulo 19, item 12. E ele vai narrando a questão da fé verdadeira, da fé humana e da fé divina. Né? Porque esse movimento de fé é algo íntimo. É algo que todos nós trazemos, mas nem sempre nós utilizamos. Nós duvidamos, nós titubeamos. E a fé não é algo, ela é desenvolvida ao longo do tempo. Né? É aquilo que o próprio Emmanuel vai nos falar lá no livro do Consolador, na questão 354. Que ele diz assim: ter fé é sentir a luminosa presença em Deus. Presença essa que está acima das concepções religiosas. Ou seja, ter fé não é uma questão religiosa, é uma questão de você trazer Deus, nós trazermos Deus dentro de nós. Porque dentro de uma religião, você pode ter fé ou não.
Isso vai depender do teu íntimo. Aí Allan Kardec vem falar no capítulo 28 sobre essas questões. A fé cega, a fé verdadeira, os instrumentos da fé, né? Que a fé cega é aquela fé que acredita sem questionar, sem analisar. É uma fé que vem de muito tempo. Você acreditar porque o outro falou, você acreditar porque é bom, né? E essa fé cega chega a um ponto de você não analisar, ela leva aquilo que nós vemos hoje em dia, ao fanatismo. E a fé verdadeira não. A fé verdadeira é aquela que você analisa. Por que acreditar? Para que acreditar? Ela é calma, ela é sincera, né? Então, são esses movimentos interiores que nós temos que fazer. E a fé, e tem uma outra passagem do Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 40, que ele diz que a fé, ela não brota de uma hora para outra. Não é trabalho de menor esforço, é trabalho de esforço grande. Ou seja, é todo dia você cultivar, você acreditar. Porque nós, dentro do nosso ser, com a fé, como Jesus disse, você pode remover montanhas. Mas você tem que acreditar primeiro no seu potencial, que vai até uma certa parte, e depois é saber que o Criador vai te ajudar. Mas você tem que acreditar primeiro, acreditar no seu potencial, acreditar em você. Porque todos nós somos capazes, somos herdeiros de Deus e temos essa possibilidade, mas a nossa fé é pequenina. Por isso é que Jesus veio nos falar. Quando apresentaram aquela criança a ele, para que expulsasse o demônio, e ele olhou para os discípulos que estavam juntos, como também outras pessoas, e apresentaram a criança. Aí Jesus olha, expulsa o demônio, mas antes de expulsar ele falou: até quando, raça incrédula, estarei convosco? Aí Jesus expulsa o demônio. Aí os discípulos depois perguntam: Senhor, mas como é que nós não conseguimos expulsar? Aí Jesus fala: porque não tiveste fé. Ou seja, não tiveram firmeza, não tiveram aquela força de vontade para vencer, né, para expulsar. E quando nós falamos em fé, nós podemos remeter a várias questões com o Cristo, com Jesus, que tudo veio nos ensinar. Eu lembro quando ele teve com seus apóstolos, quando ele começou a escolher os seus discípulos. Depois que ele passou 40 dias e 40 noites meditando no deserto, que ele saiu para o deserto tem um significado muito grande para o povo judeu, né? Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, foi de encontro à solidão exatamente para entender, para buscar mais força, sabendo da sua missão. Um espírito puro sabia de todos os passos que ia dar, tudo que ia acontecer. Então ele foi. Quando ele retornou do deserto, segundo, aí entra uma outra parábola, que ele foi tentado pelo diabo, como se o diabo pudesse tentar um espírito puro, né? Jesus não tinha nada para ser tentado, porque um espírito puro não tem mais necessidade de encarnação. O espírito puro já passou por todas as paixões, por tudo que nós podemos conhecer. Aliás, o espírito puro nós nem conhecemos direito a sua capacidade. Nós sabemos que tivemos um aqui conosco, que foi Jesus, que é o Cristo.
Então Jesus depois passou por Jerusalém e caminhou para a Galileia, porque em Jerusalém ele viu a soberba que existia. Chegando na Galileia, ele começou o quê? A observar, a escolher os seus discípulos, porque todos os movimentos do Cristo foi um planejamento muito intenso, foi um planejamento de mais de 4,5 bilhões de anos. O planejamento dele foi antes mesmo de a terra ser criada. Então, ele foi para a Galileia, foi escolher seus discípulos. Os 2 primeiros discípulos a quem ele escolheu foram 2 irmãos, André e Pedro. E como eu gosto muito de Pedro, porque assemelha-se muito ao Eduardo, aquela brutalidade de Pedro, né? Aquele caráter, é um homem de um caráter muito, muito forte, alguém que não acreditava muito, era alguém que tinha uma personalidade forte, mas era alguém muito sincero nas suas colocações e no que ele pretendia. E todos os discípulos, cada um tem um perfil, e Pedro tinha esse perfil, era o mais questionador de todos os discípulos. E quando Jesus foi chamá-lo, lá quando ele consertava as suas redes junto com seu irmão André, que Jesus caminha até ele, olha para eles e convida eles: queres vir comigo ser pescadores de almas, pescadores de homens? Pedro nem titubeou, imediatamente ele foi. O seu irmão já era discípulo de João o Batista e já havia comentado com Pedro sobre Cristo, sobre Jesus. E Pedro tem um livro muito lindo chamado A Série Toda de Amélia Rodrigues, que ela vem mostrar para a gente quem era Pedro, a dubiedade de Pedro, né? Porque Pedro chegou a um ponto que ele falou com o irmão: mais um Messias que vem, porque eram tantos profetas que vinham, e ele falou para o irmão: mais um Messias que vem, mais um profeta, e ele não acreditou. E depois disso ele foi escutar as primeiras palavras de Jesus, que foram o Sermão da Montanha. Né? Ele foi, e a partir dali ele nunca mais foi ao mesmo. Terminado o Sermão da Montanha, no dia seguinte, Jesus passa por eles na praia e faz essa pergunta: queres seres pescadores de alma? Porque eles vão imediatamente. E Pedro, na sua convivência com Jesus, como todos os discípulos, nós vamos observar como é que foi essa transformação. Conta-nos o próprio Jesus, né, Mateus, lá no capítulo 14, que uma certa vez, já convivendo, já de um tempo com Jesus, mais de 1 ano e meio, 2 anos, eles foram com um barco, estavam na praia, e Jesus pediu para que eles fossem para o outro lado do lago. E como estava chegando a noite, eles ficaram ali e Jesus saiu, foi pela praia. Mas Jesus falou: vá para o outro lado que eu vos encontrarei lá. Eles esperaram um pouco, como Jesus não voltou, eles entraram no barco e foram. Quando chegou no meio do caminho, eles viram que alguém vinha caminhando sobre as águas. E eles pensaram que era um fantasma, que era um espírito. E começaram a se apavorar, a ficar com medo, a gritar. E eis que o Cristo, chegando mais perto, fala: não se apavore, sou eu, não tenha medo. Aí que eles olharam e observaram: é Jesus. E Pedro ficou muito contente. E quando ele escutou isso, Pedro perguntou: Senhor, se és tu, manda-me a ti. Aí Jesus olha, fala: vem. Pedro desce no barco e começa a andar por cima da água.
Só que quando ele começou a andar, ele estava ventando e as ondas começaram a bater nas suas pernas. E ele começou a afundar. Começou a afundar e começou a se debater. E foi falar: Senhor, me ajuda. E o Cristo ao lado dele estendeu a mão, trouxe de novo, colocou no barco e falou: homem de pouca fé. Colocou no barco, foram embora. O tempo passou, Pedro, juntamente com Tiago e André, viram os maiores acontecimentos que o Cristo fez. Depois disso, ele viu a cura da filha de Jairo. O Cristo viu a ressurreição, entre aspas, de Lázaro. O Cristo viu a transfiguração. Pedro viu, junto com Tiago e André, viu todos esses fatos. Viu a transfiguração de Jesus com Moisés e Elias. Então ele viu todos esses fatos do Cristo, até chegar um tempo, está lá no capítulo 16, que Jesus, após mais de 2 anos, saiu com eles para Fenícia, e na volta ele perguntou a Pedro, perguntou a todos os discípulos: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Ou seja, o que o povo está falando sobre mim? Aí falam: uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és João Batista, ou um dos antigos profetas que veio até nós. Jesus observa eles, porque eles só estavam os discípulos ali, e falam: e vós? Ou seja, e vocês? O que dizem de mim? Foi aí a revelação. Pedro levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha só, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi a revelação. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: bem-aventurados é tu, Simão Bar-Jonas, que não foi nem a carne e nem o sangue que te vos revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Olha só, a revelação. E a partir dali Jesus começa a falar que teria que ir para Jerusalém, ia ser entregue aos judeus, seria traído, crucificado e seria morto, mas que voltaria no 3º dia. E Pedro observando vários fatos, todos esses fatos que nós narramos, até que chegou a última ceia, onde Jesus falou exatamente isso, que ele seria entregue aos judeus, seria crucificado, mas ele veio para dar um testemunho, e que um dos que estavam ali iriam lhe trair. E Pedro, já depois de 3 anos com Jesus, fala assim: Senhor, nós não deixaremos de que nada disso lhe aconteça, e se preciso for, estarei com você até a morte. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, os espíritos das trevas querem te fazer jurear como o vento jureia o trigo, mas eu rogarei a meu Pai que a tua fé, olha só, a tua fé não se desfaleça. E te digo ainda mais, que hoje mesmo, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Jesus sai dali, ao encontro com Judas, o beijo, chegam os soldados, Pedro pega a espada do soldado e corta a orelha do soldado mau. Jesus para, repreende, fala: embainha com espada, porque quem com ferro fere, com o ferro será ferido. Seria, a grosso modo, de dizer assim: Pedro, você cortou a orelha do soldado, na próxima vida, a sua orelha, você vai vir sem orelha, ou vai vir com problema. Então, a partir dali, Jesus é preso, e Pedro observa, vai observar todo aquele julgamento de Jesus, e algumas pessoas perguntam a ele por 3 vezes: você não é um dos discípulos do Cristo? Ele falou assim: não, eu não conheço esse homem. Ele sai dali, com a cabeça já enfervilhando, vai para outro local,
e fazem a mesma pergunta: não és tu que segue Cristo? Ele: não, eu não conheço ele. E na terceira vez, quando pergunta, ele diz que não, ele nega o Cristo. Aí o galo canta, aí ele se lembra que o Cristo havia dito para ele. Pedro sai dali, vai embora, fica com medo, como todos os discípulos ficam com medo de serem pegos, presos e passarem pelo que o Cristo passou. Quando o Cristo desencarna, eles estavam reunidos, empavorosos, extremamente apavorados, com medo do que acontecesse. E Maria de Magdala vai visitar o túmulo, junto com a outra Maria. Chegando lá no túmulo, o que ela vê? Ela não vê o corpo do Mestre. Ela sai chorando, encontra o jardineiro que estava de costas para ela. Ela vai tocar no jardineiro, falar: onde foram colocar o meu mestrinho, ou o meu Rabone? Aí quando o jardineiro vira para ela, fala assim: Maria. Aí ela observa que é o Cristo. Ela começa a chorar profundamente e quer abraçar o Cristo. O Cristo olha para ela e fala: não me toque, que eu ainda não subi a meu Pai. Vá e fale para todos que eu retornarei. Ela volta, conta para Pedro e para João, que imediatamente vão lá ver o túmulo, mas o túmulo estava vazio. E eles retornam de novo para a reunião. Quando estão todos reunidos, menos Tomé, Jesus aparece. E a primeira palavra de Jesus, que eles estavam apavorados, é assim: a paz de Deus esteja convosco. Mas antes do aparecimento, que ela foi narrar o fato, há uma dúvida, uma descrença muito grande, porque o próprio Pedro fala para ela assim: eu não acredito que o Cristo apareceu para você. Por que ele apareceria para ti? Se ele nos recomendou, perdão, foi Tomé quem falou isso. Se ele nos recomendou Pedro, que seria o nosso guia para nos orientar. Ou então, porque ele não apareceu para João, o evangelista, quem ele mais amava. Ou então não apareceu para sua mãe, que o criou, mas para ti, eu não acredito. E ela começa a chorar, porque ela tinha um estigma da prostituição. Ao passo que Maria levanta e fala: mas eu acredito em ti, porque o meu coração materno diz que meu filho voltou. Eles vão embora. Depois acontece esse fato que eu lhe falei, e na segunda reunião o Cristo volta. Só que Tomé não está presente. E Jesus fala: a paz de Deus esteja com todos. Eles ficam apavorados. Jesus pede para eles irem para a Galileia. Jesus aparece de novo na estrada de Emaús. E na terceira aparição, que os discípulos haviam contado para Tomé, e Tomé diz assim: não, eu não acredito que ele apareceu, que ele voltou. Só acreditarei se eu tocar em suas feridas e vê-lo. Jesus aparece pela terceira vez e Tomé está presente. Imagina a surpresa de Tomé ao ver Jesus. Jesus fala: a paz de Deus esteja com todos. Tomé se assusta, ele chega perto de Tomé e fala: vem, Tomé, toque. E Tomé vai e toca no Cristo, as chagas. E dizem que é a última bem-aventurança que Jesus fala. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creem, porque Tomé só acreditou quando viu e tocou. Por isso, São Tomé só acredita se ver, né? E Jesus fala: bem-aventurados que não me viram, mas creem. O tempo passa, né? Jesus fica com eles durante 40 dias. E a fé de Pedro ainda é muito pequena, porque ele havia negado o Cristo. Eles vão para a Galileia, já estavam na Galileia, e eles voltam à sua pescaria. Uma certa vez, eles pescando, e não pegavam nada. E Jesus
alguém apareceu na praia e falou assim: jogue a rede pelo lado direito do bar e vocês vão pegar os peixes. E eles obedeceram a esse estranho, jogaram a rede. E daqui a pouco tinham mais de 150 peixes grandes, que eles não aguentavam nem puxar direito. Quando Pedro olha, observa que é o Cristo. Pedro se joga na água e vai de encontro ao Cristo na praia. Ele chega na praia, os discípulos também chegam com barco, e é aquela alegria imensa. O Cristo, eles fazem aquele peixe, o Cristo sentado como de costume, sorrindo, abraçando eles. E tem um exato momento que o Cristo olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro olha para o Cristo assustado e fala: sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, toma conta das minhas ovelhas. Um minuto depois, um minuto quem disse sou eu, Jesus pergunta de novo a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro já chorando, fala: Senhor, eu te amo. E o Cristo fala de novo para ele: então, apacentas as minhas ovelhas. E o Cristo pergunta pela terceira vez, assim como teve 3 negações, pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro já em pranto, falando: Senhor, tu tudo sabes, só sabes que eu lhe amo. E o Cristo fala: toma conta das minhas ovelhas. Então, a gente observe que a fé de Pedro ainda era pequena. Ele sai dali, todos eles, ele funda, né? Ele abre a casa do caminho e começa a sua conversão, ajudando, orientando, né? Cuidando daquelas ovelhas que o Cristo havia pedido. E chega um momento, essa sua transformação é tão grande, mas tão grande, que chega um momento que está lá em Atos dos Apóstolos, que ele subindo a escadaria do Templo de Formosa, existe um pedinte que vem pedir a ele dinheiro, vem pedir a ele uma moeda para que ele pudesse comer. Ele para, junto com João, olha para o pedinte e diz assim: meu irmão, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Conta-nos lá nos Atos que ele levantou, começou a cantar, orar e agradecer a Deus, a louvar a Deus pela dádiva. Então, daquele homem que havia negado Jesus, um homem de pouca fé, se transformou nessa imensa criatura, né? Que bastava falar para a fé poder levantar esse pedinte. E um pouquinho mais à frente, no mesmo Ato dos Apóstolos, capítulo 5, item 15, nós vamos ver algo muito mais valioso, que diz que Pedro, que muitos dos enfermos eram trazidos para Jerusalém para serem postos nas calçadas próximas à casa do caminho, porque quando Pedro passava, a sua sombra curava os enfermos. Então a gente observa essa transformação desse discípulo, e como Emmanuel nos diz, não é a fé, não é algo de pequeno esforço, é algo que nos remete a muito esforço. É uma transformação interior para nós alcançarmos essa fé que todos nós trazemos dentro de nós, mas nós temos que desenvolvê-la, nós temos que utilizá-la. Utilizá-la em quê? Para o amor, utilizá-la de modo de tudo que Jesus nos ensinou, pelo amor, pela bondade, pela solidariedade, para que possamos amar uns aos outros como eu vos amei. Mas o nosso amor ainda é egoísta, nós ainda não conseguimos amar como Cristo, mas estamos a caminho. Ninguém aqui
nasceu pronto. Nós temos uma trajetória a cumprir. Por isso é que o Cristo veio até nós, disse tanto, nos mostrou tanto. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a essa montanha, saia daqui e vá para lá. Ou seja, a montanha dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Porque é um momento grave que nós estamos passando, é um momento de transformação, de transição, onde, na maioria das vezes, nós estamos voltados para o exterior. E as coisas de Deus, elas não fazem barulho, porque vêm do interior. Então, meus irmãos, que todas as noites, todos os dias, a cada momento, onde você estiver, procure parar 1 minuto, 2 minutos e elevar seu pensamento a Deus, pedir forças para que possam vencer as dificuldades da vida, as tempestades, os problemas. Nós estamos vivendo esse mês aquilo que chamamos de Setembro Amarelo, que é a prevenção contra o suicídio. A cada 5 ou 10 segundos, ou 5 ou 15 segundos, uma pessoa suicida-se nesse planeta. É algo extremamente grave, é uma pandemia que nós estamos vivendo. Por isso, essa ideia, né, da prevenção do suicídio, porque aquele que comete suicídio, ele não está bem, ele não sabe o que está fazendo, ou muitas das vezes até sabe, mas na verdade, hoje de manhã eu escutei uma palestra muito linda, fui fazer um tratamento de auriculoterapia, e estava escutando, não fui para escutar a palestra, fui para fazer o tratamento, mas quem estava falando era um médico, e ele disse que, falando muitas coisas, falando assim, aquele que suicida, ele não quer se suicidar, ele quer acabar com o problema, e ele achar que acabar com o problema é se matando, e a gente sabe que a morte não existe, tanto é que Jesus voltou no terceiro dia, e o suicida, a primeira desilusão que ele vai ter, vai se ver que ele não morreu. O que matou foi o corpo. Mas nem isso nós temos livre-arbítrio para fazer. Porque quem é que deu a vida? Vocês mulheres geram, não é? Vocês geram uma vida durante 8 meses, 7 meses. Mas quem é que dá a vida? Quem dá a vida é Deus. Deus é o Criador. Ele é que tem o direito da vida. Se Ele deu a vida, é só Ele que tem direito de tirar. Então, por isso, quando a pessoa se mata, é um autocídio. Ela está se assassinando. E aí começam os tormentos. Procuremos estudar e ler o livro Memórias do Suicida. É um livro lindíssimo. Não só lindo, mas um livro extremamente instrutivo para todos nós. Né? Por isso é que Jesus veio mostrar que a morte não existe. E Ele veio nos falar, eu vim para que todos tenham vida, mas tenham vida em abundância. Nós pensamos que a abundância da vida é a vida material, e não é. A vida material tudo passa. A vida material vai se encarregar de si próprio. Mas o reino de Deus, esse reino que Jesus veio nos mostrar, que o reino de Deus está dentro de vós. E o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, meus irmãos, que possamos nos mirar em Jesus, porque Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, a não ser por mim.
porque suave é meu jugo e leve o meu fardo. Muito obrigado a todos. Eu desejo a vocês uma boa noite, um bom fim de semana. Obrigado. Obrigada, Eduardo, por nos trazer sempre com muito carinho temas tão elucidativos, necessários para o nosso entendimento, nossa compreensão e para a gente levar para a nossa vida. Não me aplaudam, por favor, tá? Me constrange, não estou sendo falso humilde, não, é que me constrange extremamente. Isso não é de mim, isso é o que eu li e a gente passa, mas a gente tenta passar com carinho. Então, agradeço os aplausos, mas não passam, por favor. Certo. Tá? Vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião com os passes. Peço aos passistas que estejam disponíveis, por favor, que se coloquem. Posso sentar com um passe? Posso sentar? Pode. Pensando em Jesus, graças a Deus. Que possamos, nesse momento, elevarmos nosso pensamento, rogando ao nosso Deus, Pai misericordioso, que tenha piedade e misericórdia de todos os seus filhos. Mestre Jesus,
pelo seu amor, pela sua caridade, rogamos a Ti, Senhor, que esteja sempre conosco em todos os momentos de nossas vidas. Agradecemos mais uma vez a sua presença, a sua oportunidade, a esta casa, a todos os mentores que aqui se encontram, os bons espíritos que estiveram conosco, nos auxiliando em tudo quanto foi necessário para que conseguimos, Senhor, termos feito essa reunião e chegando ao fim. Agradecemos, Senhor, por tudo que sempre nos dê, que sempre nos dá. Obrigada, Mãe, por sempre estar conosco, nos orientando, acalmando nossos corações, acalentando, Senhora, as nossas dores. Lembremos agora de orar e pedir por todos aqueles irmãos que estão com os nomezinhos nas caixinhas, sejam eles encarnados e desencarnados, que Nossa Mãe Santíssima esteja nesse momento com cada um deles, em nossos lares, em todos os lares, Senhor. Que a sua luz se estenda por todo o nosso planeta e que a paz possa reinar em cada um de nós e ampliar para todo o nosso planeta. Que a luz azul se faça presente, iluminando nosso planeta e a todos nós. Obrigada mais uma vez por tudo. Graças a Deus. Peço por gentileza mais um minutinho da atenção de vocês para alguns avisos.